Olá! Agora a gente vai fazer nossa revisão de língua portuguesa. Língua portuguesa é a revisão mais difícil de fazer porque é o conteúdo que você tem que decorar menos e saber mais, né? Segundo lugar vem matemática, né? O resto, ciência, história e geografia, ele é basicamente constituído de informações que elas são memorizadas. Nomes de lugares, nomes de direções, nomes de pessoas, de coisas, anos, sabe? Nomes de partes das plantas, partes do corpo. Nós temos que decorar. Tem pessoas que falam assim, mas hoje em dia a gente não pode trabalhar com a memorização dos alunos. Como não? Uma pessoa que não consegue memorizar termos, palavras, ela nunca vai ser um médico, ela nunca vai ser um advogado. Eu acho que quando vocês vêm até a escola, quando os pais de vocês colocam vocês numa escola que eles julgam ser a melhor opção para vocês, que é a melhor coisa que eles podem fazer por vocês, é porque eles querem que vocês sejam pessoas extraordinárias. Que vocês possam ser, sim, um médico, um advogado, um dentista, um cientista, um escritor. E ninguém vira médico, advogado, cientista sem conseguir decorar, entendeu? Porque vocês precisam decorar os nomes das partes do corpo, o nome das partes da planta, o nome dos dentes, dos ossos, da face, para atingir essas profissões. Então, sim, apesar da gente trabalhar com as metodologias ativas, apesar das aulas maker, apesar da gente priorizar a ação do estudante, do que a memorização ainda faz parte do processo de ensino-aprendizagem grandemente, tá certo? Só que a gente trabalha estratégias de memorização que não eram trabalhadas antigamente, mas você precisa memorizar, porque se você não memorizar, você não vai conseguir, né, chegar lá. Agora sim, língua portuguesa tem muito menos memorização e muito mais produção de inferência. Prof, o que é inferência? Inferência é o seguinte, ó, por exemplo, a professora fala assim: peguem a lancheira. Daí ela faz assim, ó, 1, 2, 3, oração. Você já produziu uma inferência que chegou a hora do lanche. Porque através dessas minhas ações, você concluiu que é hora do lanche. Então, inferência é quando você faz uma leitura, seja de uma coisa falada, seja de uma ação, seja de uma imagem ou de um texto, e você conclui. A diferença é que na prova, nos exercícios de língua portuguesa, eu indico que inferência que eu quero que tu faça. Por exemplo, a pessoa que está se expressando no texto, ela parece ser um menino, um adulto, um professor. Você vai concluir isso através da tua leitura. Ou o que o personagem quis falar quando ele usou a expressão, entendeu? Pobre menino. Será que ele queria dizer que o menino era pobre, de uma classe muito baixa ali na questão social? Ou será que ele queria dizer, coitadinho do menino? Entendeu? Aí você vai concluir dentro de um contexto. Isso é produzir inferência, tá bom, pessoal? E a prova de língua portuguesa, ela tem muito isso. Efeito de sentido. Aquela palavra, ela tinha qual sentido? Aquele ponto que foi usado, ele foi usado com qual objetivo? É, aquela moral que foi colocada ali naquela fábula, ela poderia ser explicada de que outra maneira? Tudo isso é para mostrar para gente qual é o seu nível de proficiência leitora. Porque qual é o objetivo da aula de língua portuguesa? Agora vocês já sabem ler, vocês já vieram até o quarto ano, né? Não tem ninguém mais que chega aqui e diz, prof, eu não sei ler, né? Porque a gente alfabetiza vocês dentro de um ciclo que, de acordo com as leis do nosso governo e de acordo com a ciência, ele acontece entre o primeiro e o terceiro ano. Claro que a alfabetização, ela começa a ser plantadinha lá na educação infantil. Ela começa a ser cultivada essa habilidade leitora. Mas o ciclo alfabetizatório, né, ele acontece do primeiro ao terceiro ano. Vocês chegam para mim, vocês já são alfabetizados, mas agora vocês vão ser letrados. O que é? É saber usar essa habilidade de leitura e escrita socialmente para transmitir mensagens e opiniões e ser compreendido e também compreender as mensagens, opiniões, informações e até mesmo a arte, a literatura e as mensagens e opiniões e informações que estão implícitas nessa arte do que você lê de outras pessoas, de outros autores. Então a gente mede a sua proficiência leitora, o quanto você compreende do texto e
o quanto você consegue produzir de inferências nesse texto, tá bom? Por isso que é a prova mais difícil de estudar, porque, na verdade, ela é resultado do seu dia a dia. Por exemplo, uma criança que lê livro da biblioteca todo dia. Todo dia ela para na casa dela, ela lê livro da biblioteca, né? Se ela pegou livro pequeno, ela lê 1, 2, 3. Se ela pegou livro médio, ela lê menos. Se ela pegou um livro grande, ela lê um pouco daquele livro cada dia. Mas todo dia ela tem um momento de leitura. Essa criança tem uma proficiência em leitura acima do que a criança que não lê livro da biblioteca. Ai, prof, mas eu não leio da biblioteca, mas eu leio a apostila, eu leio o caderno, eu leio o quadro, olha. Mas não é a mesma coisa. A apostila, ela só tem um tipo de texto, o texto informativo e instrutivo, o texto didático. Agora, quando você pega um texto de poesia na biblioteca, você pega uma história em quadrinhos, um mangá, quando você pega um texto de rimas, quando você pega um texto jornalístico lá no site do G1 sobre uma coisa que você gosta, sobre um esporte que você gosta, quando você pega uma entrevista com uma pessoa que você admira, você está aí formando sua competência leitora. Olha quantas variedades de texto tu leu, entendeu? Então, assim, se você pensa que você vai ler só a apostila, o caderno e o quadro e você vai ficar um ótimo leitor, você está enganado. Você precisa, é por isso que a escola tem uma biblioteca, toda escola tem uma biblioteca por essa razão, né? Isso é científico. Você precisa ler livros da biblioteca. As turmas foram desafiadas, né, a fazer essa leitura todos os dias e algumas têm desafios especiais, né, desafios mais que exigem um pouco mais dessa questão de trazer o livro todo dia e tal. Cada turma, né, tá dentro do seu desafio. Mas assim, eu vou contar qual é o desafio da minha filha. Minha filha quebrou o celular dela. Ela derrubou de cima do beliche, já, puf, quebrou. Eu não comprei outro, porque eu falei pra ela quando eu comprei que ela tinha que cuidar. Agora, já faz um tempo que ela tá sem celular, eu falei, olha, se você quer ganhar o celular, você vai ter que ganhar a corrida da biblioteca. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto bimestre. Ah, mãe, mas é difícil. Não é difícil, não. É só pegar 3 livros todo dia na biblioteca que você ganha. Porque ninguém pega 3 livros todo dia na biblioteca. Ah, mas eu não tenho tempo de ler. Tem, ela fica a tarde inteira em casa. Né? Não precisa pegar 3 enciclopédias, né? Pega um livro de poema, pega uma história em quadrinho, pega um livro um pouco mais denso e lê. Aí tem umas crianças da minha sala, talvez seja você que esteja assistindo esse vídeo aí, que fala assim, prof, dá pra pegar, dá pra ler e trocar no mesmo dia. Dá. Por quê? Às vezes você termina mais rápido que o colega, a prof vai dar mais 5 minutinhos pro colega terminar. Você pode ler o teu livro, né? Tem livro que você senta ali no finalzinho da aula enquanto está esperando o pai, você lê um livro inteiro. No outro dia você já vem, já troca o livro. É só cuidar para não perder o livro, né? Não deixar jogado lá pelo pátio, manter na mochila. Eu aconselho, tem criança que fala, ai, prof, mas fica pesado. É pesado, fica que vocês carregam um monte de coisa que não precisa na mochila. Eu aconselho a deixar a sacolinha da biblioteca dentro da mochila. A pasta que mora na mochila, tá bom? A pasta mora na mochila. A pasta Office é aquela de elástico, né, para pôr as atividades. E os livrinhos da biblioteca. Aí a apostila, a agenda, porque nunca vai muito caderno, né? Sempre vai maneirado isso daí, que vocês carregam muita coisa que não precisa dentro. Por quê? Terminou uma atividade, tem 5 minutinhos, já pega um livrinho e já vai lendo. Assim você está sempre lendo. E os grandes pensadores, os grandes cientistas, os grandes médicos, sabe, as pessoas que realmente fizeram a diferença dentro do mundo do conhecimento eram pessoas que liam muito. Então, assim, leitura. Né? Essa prova, quem tem nota boa é quem lê bastante, para começar. Se você não lê bastante ainda, nunca é tarde para começar. Agora, o que eu vou cobrar? Os textos que a gente está trabalhando, que é carta. Vocês já trabalharam no terceiro ano, não é verdade? Eu sei que esse texto já foi trabalhado também em anos anteriores, então não tem por que se preocupar, tá bem? Com essa questão da carta, que eu acho um texto que vocês conhecem, é local e data, vocativo, mensagem, despedida e assinatura. A gente trabalhou na apostila, a gente também está trabalhando na pasta de produção textual, então é uma coisa muito tranquila, tá, pessoal? Não tem o que se preocupar. Saber quem é o remetente, que é a pessoa que envia a carta, quem é o destinatário, que é a pessoa que recebe a carta, tá certo? Então, o destinatário vai estar lá no vocativo, porque é para quem eu mandei a carta. Se eu mandei a carta para minha avó, eu vou escrever lá, querida vovó, meu vocativo. Eu sei que ela é minha destinatária. Quando eu assinei lá embaixo, Marcela, eu sei que eu sou o remetente. Então, quem assina é o remetente. O vocativo identifica quem é o destinatário.
Beleza, pessoal? Que mais? Adjetivos. É uma coisa que vocês precisam saber na prova, mas não é nada de conteúdo novo. Coisa que a gente já está trabalhando na apostila. E assim, gente, por que eu faço a revisão? Porque na apostila, às vezes o pai vai estudar, ele não acha. Tá escrito lá no cronograma, vai cair adjetivo, mas o pai não acha qual que é o exercício de adjetivo. Tá? Porque a apostila ela é dinâmica. Ela tem 5, 6 conteúdos numa página só. Mas eu sei que eu trabalhei adjetivo com vocês, por isso que está na prova. E assim, o adjetivo é a característica. Se eu digo o céu é bonito, eu sei que bonito é um adjetivo que eu dei para o céu. Se eu digo a professora é alta, eu sei que alta é um adjetivo que eu dei para a professora, a outra professora, tá? Não sou eu, porque eu não sou alta. E assim, se eu falei, ó, a criança é inteligente, é o adjetivo que eu dei para a criança. Então, as características que eu dou são os adjetivos. E no texto, às vezes, a gente precisa dar adjetivos para descrever os objetos, as pessoas, né, que são os substantivos. E é isso isso é uma coisa que cai sempre na prova, porque é um conteúdo elementar do quarto ano também. O que mais? Para que foi usada a vírgula? A gente trabalhou isso em sala, pontuação, e para que a vírgula é usada. A vírgula pode ser usada para isolar um vocativo, no caso da carta, né? Por exemplo, Vossa Excelência Jair Bolsonaro, vírgula. A gente escreveu uma carta para o Donald Trump, né? Não escreveu para o Bolsonaro, mas, né? Depois de um vocativo tem uma vírgula. Querida mamãe, vírgula. Amado papai, vírgula. E assim por diante. A gente também usa a vírgula para adicionar uma ideia. Quer ver, ó? A Beatriz estudou bastante. É uma frase. Agora, se eu quiser explicar uma coisinha sobre quem é a Beatriz, no meio da frase. A Beatriz, que é filha da professora Marcela, estudou bastante. Eu posso pôr essa informação adicional entre vírgulas. A Beatriz, que é filha da professora Marcela, estudou bastante. É o aposto, né? O aposto é uma informação adicional. E também quando eu vou listar coisas, ou pessoas, ou objetos, ou ações. Por exemplo, a Luísa convidou a Marina, a Ana, o Pedro, o João, a Isabela, a Karine e o Gustavo para a festa de aniversário. Eu organizo essa lista de pessoas com vírgula. Ou a mamãe foi no mercado e comprou alface, tomate, abacate, cenoura, batata, repolho e feijão. Organiza esses alimentos, esses itens, né, com vírgula. Ou pode ser ações também, ó. A professora acordou, vírgula. Escovou os dentes, vírgula. Fez exercícios, vírgula. Tomou café da manhã, vírgula. Escovou os dentes novamente, vírgula. Colocou sua roupa e foi para a escola. Olha, uma lista de ações. Então, a vírgula também serve para organizar itens de uma lista. Finalidade do texto, para que ele serve? Isso daí você não adquire estudando um dia antes da prova, você adquire com o tempo, né, analisando diversos textos. Mas se serve para divulgar algum fato científico, se serve para transmitir alguma informação acadêmica, que nem o material didático, né? Se serve para divertir, que nem uma piada. E aí tu vai ter que analisar, e é uma inferência que você tem que fazer. O que é um fato e uma opinião? Ai, prof, mas fato e opinião é muito difícil. É por isso que a gente trabalha com fatos e opiniões simples no quarto ano, tá? Tem pessoa que fala assim, mas fato e opinião é muito difícil, é de escritor do nono ano também. Lá no nono ano ainda vai estar trabalhando fato e opinião, mas o texto que eles querem que a criança distingua fato de opinião no nono ano é um texto de nono ano, e no quarto ano o fato e a opinião do quarto ano é uma coisa muito clara, tá? Então, assim, eu já falei, se é uma coisa que a pessoa achou, é uma opinião, ela achou. Eu achei que esse comportamento foi inadequado, isso é uma opinião dela. Agora, se é uma coisa que aconteceu, é um fato, né? A pessoa interrompeu o colega na hora da explicação, isso é um fato, ele interrompeu. Agora, se eu falar assim, eu achei muito indelicado, aí é a sua opinião. Isso é muito importante. Por quê? Porque esse é um descritor que dá muito furo depois, mais pra frente. Inclusive, esses descritores não é assim. Ah, a prof. Marcela inventou lá umas coisas que a gente tem que responder. Não. Esses descritores, eles estão previstos na Base Nacional Curricular, tá certo? Nos parâmetros curriculares nacionais, né? Antigamente era parâmetros curriculares nacionais, né? Agora é a base nacional. São os descritores que os cientistas, os estudiosos determinam que você tem que aprender no quarto ano.
tá bom? Então, cada questão da prova é um descritor diferente que foi trabalhado durante aquele período. Aí, o que mais? Encontro consonantal. A gente trabalhou, tem que resumir no caderno. O que é um encontro consonantal? É duas consoantes. Ai, prof, eu não sei o que é consoante. É a letra que não é vogal. Então, só tem 5 vogais. A, E, I, O, U. Se não for nem A, E, I, O, U, é uma consoante. Se tiver duas consoantes juntos, é um encontro consonantal. Mas tem que ficar atento que, às vezes, duas letrinhas juntas, que podem ser duas consoantes ou uma consoante e uma vogal, elas estão ali fazendo só um som. Um som só. Aí não é um encontro consonantal. Aí é um dígrafo. Então, olha só, o encontro consonantal, duas consoantes juntas, mas cada uma faz o seu próprio som, ó, que nem prato. O P fez som de P, o R fez som de R, tá bom? E fez prato. Agora, galinha. O N e o H estavam juntos, só fizeram som. Nha, o mesmo som. Então, quando você tem duas letras juntas, que fazem só um sonzinho, um fonema só, aí é um dígrafo. E o dígrafo pode ser duas consoantes ou pode ser uma consoante e uma vogal também, tá? Tem que ficar ligado. Ai, prof, eu não sei mais, eu não lembro. Pega o caderno, menino. Olha lá, tem todos os dígrafos, os encontros consonantais. Relê lá o estudo, vai lembrar. Na prova, a prof não vai pedir para você fazer uma lista de dígrafo, uma lista de encontro consonantal. Vai ter uma questão. E ali você vai produzir uma inferência, você vai analisar. Ah, e aqui tem, mas cada um tem seu próprio som. Ah, aqui tem. Ah, eu sei que isso aqui é um dígrafo. Ah, a professora falou lá no vídeo, falou no caderno. Então eu vou marcar aqui que esse é o dígrafo, entendeu? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não precisa se desesperar. Tá bom? É uma questão. Se você aprendeu, você vai saber. Se você não aprendeu, você vai deixar para fazer na recuperação direitinho, tá bom? Texto acróstico, a gente trabalhou, fez no mural com a nossa foto, fez no livro Acróstico sobre o Brasil, também vai cair na prova, tem que lembrar disso, tá no cronograma. Tem que saber qual é o gênero, tem que analisar para ver quem será que fez aquele texto, se foi uma criança, um adulto, isso tem que saber. Texto tirinha. Olha, vai ser raro uma prova que não vai ter uma tirinha, tá, pessoal? A tirinha é um texto muito rico, ele tem imagens e palavras, e eles são sempre sobre os nossos conteúdos, sempre de acordo com o que a gente está estudando. E tem que ler com atenção, tem que analisar e produzir as referências. Tem que analisar, por exemplo, qual é o problema do texto, se é um texto que está apresentando ali uma dificuldade, o que a imagem no rostinho do quadrinho está demonstrando, se está demonstrando tristeza, se está demonstrando alegria, são todos descritores do quarto ano, mas isso você não precisa estudar um dia antes da prova, você já sabe, porque você estuda todo dia, você lê todo dia, tá certo? Então, tem bastante questões de interpretação. Você só tem que lembrar que tem o texto acróstico, né? Que tem o texto carta, não é verdade? Você tem que lembrar que a vírgula serve para várias coisas, tá? Que tem criança que acha que a vírgula serve só para dar uma pausa no texto. Nós já conversamos em sala sobre isso. A função primordial da vírgula é organizar, tá bom? E lá no caderno vai ter o resumo com essas funções de todas as pontuações, vai ter o resumo sobre o que é dígrafo, o que é encontro consonantal, tá bom? Sobre os acentos, beleza? Tudo que a gente cobra na prova tem no caderno e tem na apostila. Você já fez, você já estudou, você já aprendeu. Agora você só vai revisar, tá bom? Por isso que vai o guia de estudos. E é isso, pessoal. Não precisa ficar tenso com a prova. As provas são bem organizadas, não é difícil, os enunciados são claros, a prof já falou sobre isso. Você tem que analisar qual é o verbo. Por exemplo, está dizendo para você analisar, para você circular, pintar, classificar, explicar, tá certo? Você sempre, todo exercício que tem na prova, você já fez na apostila alguma vez, algum exercício parecido. Então, você vai saber, aqui tem que analisar. Eu sei o que é analisar. Analisar é observar com atenção para daí responder a pergunta, tá certo? Ou você começa assim, ó, por que razão o fulano fez isso? Você tem que pensar, ele fez isso por esse motivo. Eu acho que foi por esse motivo. Você escreve lá, tá certo? O texto ele já deixa bem claro isso. Qual era o problema com tal coisa? Você tem que analisar. Aqui encontrei o problema era esse. Por que o autor escolheu essa palavra?
Você vai analisar. Assim, a prof nunca vai pôr uma pergunta que está além da capacidade de vocês de responder, tá bem? Todas as perguntas, elas estão dentro do nível de proficiência leitora que vocês têm, né, no quarto ano, no nível que você tem no primeiro bimestre. Aí, conforme for passando, as provas vão mudando os descritores. Alguns que vocês ainda não conhecem, a gente vai trabalhar e vai ter na prova. Mas assim, não precisa ficar nervoso. O que não pode é vir sem tomar café da manhã para fazer prova, com privação de alimento, porque você vai estar ali sem os nutrientes necessários para o teu cérebro dar o melhor dele. Não pode dormir de madrugada para vir fazer prova no outro dia. Vocês sabem, nós tivemos uma palestra sobre a importância do sono e nós tivemos uma palestra na escola sobre a importância do alimento. Ó, o que eu falei lá no vídeo, que eu gravei o vídeo lá nos primeiros dias de aula, falei sobre privação de alimento, falei sobre privação de sono para o estudante. A gente agora, na semana de estudos, a gente teve uma palestra com especialistas sobre o sono, a importância da criança dormir cedo, esse sono antes da meia-noite, como ele é importante, esse sono entre 10 da noite e meia-noite. Então, a criança tem que dormir antes das 10 da noite, tá certo? Desligar o celular antes de dormir, um tempo antes, para essa luz azul já parar de fazer interferência na produção da melatonina, tá certo? Que é o hormônio que dá o sono, ajuda você a dormir bem. Então, assim, se tem prova no outro dia, pai e mãe, ajuda com isso. Bota essa criança para dormir cedo, tá bem? Tira o celular dela antes da hora de dormir. A psicóloga que deu a palestra pra gente, ela falou assim, ó, 2 horas antes de dormir, a criança já deveria ter desligado todas as telas, celular, tablet, computador, para que essa luz azul parasse de interferir e a melatonina pudesse começar a ser produzida, tá bom? E dar café da manhã para a criança. Ah, mas minha criança não toma café da manhã. Começa a acordar ela um pouco mais cedo, para criar esse hábito, para que o relógio biológico dela se adapte, né? Se acostume a comer antes de ir para a escola, porque ó, o recreio deles é quase 10 da manhã. Até lá ele já fez a prova. Ele fez a prova com privação de glicêmica no corpo dele. E ele precisa daquele índice glicêmico adequado para o cérebro dele conseguir realizar as funções para ele conseguir executar a prova. Então, assim, como que os pais ajudam? Os pais garantem que a criança está lendo os livros da biblioteca, que está trazendo a sacolinha todo dia para trocar, que está fazendo a tarefa com o esforço próprio, que o pai não está tendo que fazer a tarefa para a criança, que essa criança fez o guia de estudos e que no guia de estudos ficou claro o que ela sabia e o que ela precisava estudar um pouco mais. Ela pegou a apostila, pegou o caderno e estudou um pouco mais aquilo que ela teve dificuldade. E essa família bota essa criança para dormir cedo e dá café da manhã. Já fez, olha, um trabalho incrível. Agora a nota da prova, ela é uma consequência desse trabalho incrível que foi feito. Tá bem? Olha só, qualquer dúvida, vocês sempre podem levantar a mão e perguntar. O máximo que eu vou dizer é falar assim, olha, lê mais uma vez. Ou essa pergunta a prof não vai responder. Porque às vezes a criança pergunta assim, prof, ó, aqui tá perguntando qual o gênero textual, é um poema ou é um acróstico? O prof não vai responder. Porque se eu responder, não é eu, não é você que fez a prova, fui eu, né? Agora, se você tiver uma dúvida pertinente, você perguntar para prof, levantou a mão, prof, aqui, ó, eu não sei se essa palavra aqui, eu não consegui ler ela, será que está escrito errado? Eu vou falar, não, não está escrito errado, lê mais uma vez. Né? Lê por sílaba, tá? Presta atenção. Lê a pergunta inteira. A prof vai te orientar de alguma forma, tá certo? Então não se preocupe, não precisa ir para a escola tenso, nervoso, com medo, até porque toda prova e todo trabalho tem a chance de recuperação, tá bem? Dê o seu melhor, que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito com o resultado. Um beijo, tá certo? E eu estou sempre lá. E nunca se esqueça que a melhor hora para perguntar é durante todas as aulas. Cada pequena aula, cada aula de cada dia é a melhor hora para perguntar, é a melhor hora para tirar dúvida, porque daí lá na prova você não vai ter dúvida nenhuma. Você só vai ler, lembrar, ficar feliz porque você sabe responder e vai ter sempre bons resultados. Até a próxima e fiquem com Deus. Tchau!